Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E a gente continua fazendo o Revista TST de casa para garantir a saúde e segurança de toda a nossa equipe. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Bancário demitido durante a pandemia não terá direito à reintegração imediata. Candidatos impugnados em eleição para sindicato não poderão ser substituídos. Construtor é condenado por não oferecer local seguro para descanso de operários. Usina é responsável por acidente com facão que feriu trabalhador rural. E veja também, TST ultrapassa a marca de 500 sessões de julgamento realizadas de forma telepresencial. E eu começo o programa de hoje com um caso julgado pelo órgão especial que decidiu que um bancário demitido durante a pandemia de Covid-19 não tem direito à reintegração imediata. Veja na reportagem. O empregado que trabalhava no Bradesco alegou que o banco assumiu o compromisso público de manter vínculos contratuais durante a pandemia de Covid-19. O trabalhador argumentou que a instituição aderiu à campanha #NãoDemita. O movimento foi lançado em abril do ano passado e engajou milhares de empresas. Para o empregado, o compromisso do Banco Bradesco deveria ter sido mantido durante o estado de calamidade pública prorrogado pelo governo do estado do Rio de Janeiro até julho deste ano. Após o pedido de reintegração do empregado ser aceito em antecipação de tutela, o Bradesco impetrou o mandado de segurança, que acabou negado. O banco então propôs correição parcial no Tribunal Superior do Trabalho. A instituição alegou que o compromisso era não demitir por 60 dias, o que, segundo a empresa, foi cumprido. O caso foi julgado pelo órgão especial do TST. Para o relator e corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, faltou clareza quanto ao suporte jurídico da ordem de reintegração. Segundo o ministro, a dispensa constitui direito potestativo do empregador, decorrente do poder de direção. O corregedor-geral citou ainda a Lei 14.020 de 2020, que define as situações excepcionais de estabilidade no emprego durante a pandemia, limitando-as ao empregado que receber o benefício emergencial decorrente da redução da jornada e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, e ao empregado com deficiência. Ainda segundo o corregedor, o compromisso público de não demitir tem caráter meramente social, sem conteúdo normativo que ampare a tese de estabilidade no emprego. Existência de fundamentação quanto à hipótese de garantia de emprego, que ampara a medida consubstanciada e a decisão, portanto, carente de coerência argumentativa e incorre na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 13. Por isso que nego o provimento agravo, indagando se há divergência. Dessa forma, por unanimidade, o órgão especial entendeu que o bancário não tem direito à reintegração. Acompanhe agora mais um caso de destaque julgado no TST. A seção 2 de dissídios individuais confirmou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, que havia cassado liminar que permitia a substituição de candidatos impugnados em eleição. O Ministério Público do Trabalho propôs, em 2015, ação civil pública por conta de denúncias de que diretores do Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de São Bernardo do Campo, em São Paulo, seriam empresários do setor. Os dirigentes foram afastados e foi determinada a realização de processo eleitoral para escolher novos ocupantes para os cargos. 4 chapas se inscreveram, mas 2 delas tiveram alguns candidatos impugnados e não preencheram 80% dos postos, conforme previsto no Estatuto da entidade. O juízo de primeiro grau autorizou a indicação de candidatos para substituir os que foram impugnados. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no entanto, cassou a decisão ao analisar mandados de segurança impetrados pelos envolvidos. No recurso ordinário no Tribunal Superior do Trabalho,
3 interessados questionaram o cabimento de mandado de segurança para barrar a participação de candidatos nas eleições do sindicato ou impedir a regularização das chapas. O ministro Douglas Alencar, relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, observou que compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias à tutela célere dos direitos fundamentais, em conformidade com as normas constitucionais, legais e estatutárias aplicáveis. O relator destacou ainda que o artigo 38 do Estatuto do Sindicato prevê que a chapa de que fizerem parte candidatos impugnados poderá concorrer às eleições desde que os demais remanescentes correspondam pelo menos a 80% do total de cargos efetivos e suplentes. Diante da clareza da norma, segundo o ministro, ficou evidenciado o equívoco cometido pelo juízo de primeiro grau ao permitir a recomposição das chapas com membros excluídos em percentual maior que o previsto. A medida violou, para o relator, o direito líquido e certo dos demais candidatos à regularidade do processo eleitoral. Seguindo esse entendimento, o colegiado, por unanimidade, decidiu não reformar a decisão do TRT. O Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de São Bernardo do Campo apresentou recurso à corte, que ainda não foi julgado. E depois do intervalo, os principais julgamentos das turmas do TST. E vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir decisões de destaque. E eu começo com um destaque da segunda turma. Uma construtora na cidade de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, terá de pagar R$150 mil de indenização por não oferecer local seguro para o descanso de operários. Após o almoço, os trabalhadores deitavam à margem de uma rodovia. Na ação, o Ministério Público do Trabalho argumentou que o operário morreu atropelado por um caminhão desgovernado à margem da rodovia estadual 375. De acordo com a fiscalização, isso ocorreu enquanto um grupo de operários descansava em área de sombra perto do meio-fio após o almoço. Segundo o MPT, o fato de a EZN Construtora e Serviços não oferecer local seguro para repouso colocou os profissionais em risco. Em primeiro grau, o pedido de indenização por danos morais e coletivos foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo manteve a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$150 mil. A empregadora recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, reconheceu que a situação gerada pela empresa implica dano moral coletivo. No caso concreto, verificou-se que a indenização por danos morais coletivos mantido pelo TRT em R$150 mil levou em consideração a gravidade dos fatos, o porte econômico das reclamadas, e também a questão do caráter pedagógico da medida. Nesse contexto, concluo que o valor arbitrado não se mostra desproporcional. Assim, a segunda turma rejeitou o pedido da construtora e manteve a condenação. A decisão foi unânime. A terceira turma reconheceu a responsabilidade de uma usina no município de Conquista, em Minas Gerais, por acidente com facão sofrido por um trabalhador rural durante o corte de cana-de-açúcar. O trabalhador rural alegou na Justiça Trabalhista ter sido contratado para realizar o corte de cana-de-açúcar e recolher os entulhos da plantação. O acidente ocorreu porque o facão que ele usava ficou preso em um gancho da vegetação. Em defesa, a usina de alimentos negou culpa pelo ocorrido e afirmou ter adotado todas as medidas de segurança necessárias no ambiente de trabalho. Afirmou também que ofereceu treinamento e alertou o empregado sobre as técnicas de proteção. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que havia afastado a culpa da usina. O TRT reconheceu que foi realizado treinamento técnico para a função e que foram fornecidas botas e luvas de segurança, equipamentos usados pelo trabalhador, inclusive no momento do acidente. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela terceira turma.
Ao analisar o recurso de revista, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, reformou a decisão regional e reconheceu a responsabilidade objetiva da usina. Segundo ele, diversos julgados da Corte Superior estabelecem a responsabilização do empregador em casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional envolvendo corte de cana-de-açúcar. O ministro lembrou também que, pela Constituição da República, todos os trabalhadores têm direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado que proporcione boa qualidade de vida física, mental e emocional. Todos os ministros da terceira turma acompanharam o voto do relator. Com a decisão, o processo vai retornar para o juízo de primeiro grau para o julgamento dos pedidos de indenização por dano moral, material e estético. E encerramos o nosso giro com uma decisão da primeira turma. Uma auxiliar de serviços gerais que pediu demissão sem saber que estava grávida vai receber indenização substitutiva. No processo, a auxiliar de serviços gerais afirmou que uma ultrassonografia havia constatado que a gravidez ocorreu ainda durante o contrato com a Vigmax Prestação de Serviços, no Rio de Janeiro. Com isso, ela pediu na Justiça a reintegração ao trabalho ou a indenização substitutiva, referente à estabilidade no emprego garantida à gestante. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, seguiu o entendimento de primeiro grau de que a empregada não conseguiu demonstrar justificativa que anulasse o pedido de demissão. Para o TRT, o desconhecimento da própria gravidez não invalida a extinção do contrato de trabalho. A empregada levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, explicou que, de acordo com o artigo 500 da CLT, o pedido de demissão de empregado estável só é válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato e, se não houver, perante a autoridade local competente. Segundo o ministro, a exigência da assistência sindical ou da autoridade competente afasta qualquer incerteza quanto à vontade livre e consciente do trabalhador de rescindir o contrato de trabalho, principalmente o vício de consentimento. Dessa forma, a primeira turma foi unânime em condenar a Vigmax a pagar indenização substitutiva decorrente da garantia provisória de emprego a auxiliar de serviços gerais. E esse e outros julgamentos você também pode acompanhar no canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam armazenados para serem acompanhadas a qualquer momento. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho firmaram 2 acordos de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça acerca do programa Justiça 4.0, Inovação e Efetividade na Realização da Justiça para Todos, e da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro. Os termos foram assinados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Fux, e pela presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a assinatura do acordo, as 2 instituições vão compartilhar soluções e experiências tecnológicas que se mostraram efetivas para a celeridade processual e relação com os jurisdicionados. E após a solenidade de assinatura dos acordos de cooperação técnica, o CSJT promoveu a aula magna do webinário Produção de Provas por Meios Digitais na Justiça do Trabalho. A aula foi ministrada pelo promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Fabrício Rabelo Paturi, um dos maiores especialistas no tema no país. O evento, que teve como público-alvo magistrados e assessores dos desembargadores, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do CSJT no YouTube. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho vai promover de 18 a 22 de outubro o 6º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro.
O evento, que terá como tema a construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, será transmitido ao vivo no canal do TST no YouTube. O link de inscrição e a programação completa serão disponibilizados em breve. Vulnerabilidade e hipossuficiência no direito do trabalho é o tema do mês de agosto da Biblioteca Digital do TST. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema estão disponíveis gratuitamente. Para ter acesso ao material, basta selecionar na página da biblioteca os documentos de interesse e clicar em enviar. Eles serão fornecidos por e-mail. Acesse tst.jus.br/biblioteca. Já são mais de 500 sessões de julgamento realizadas de forma telepresencial no Tribunal Superior do Trabalho. A medida foi adotada em 2020, em razão da pandemia de Covid-19, e se tornou um instrumento essencial para a garantia da prestação jurisdicional e manutenção da produtividade do TST. Dia 22 de abril de 2020, o Tribunal Superior do Trabalho realizou pela primeira vez na história da Corte uma sessão telepresencial de julgamento. A estreia foi na 7ª turma. O isolamento imposto para evitar o contágio pelo coronavírus demandou ação rápida por parte do TST para manter a prestação jurisdicional. Nós estamos aqui dando um pequeno passo, mas para o tribunal, de forma muito transparente, muito vanguardista, fazendo a nossa história. Esse não é um projeto da 7ª turma, esse é um projeto do Tribunal Superior do Trabalho, é um projeto da nossa instituição, que a partir de agora inscreve na página da história o seu nome de uma forma bastante significativa. As sessões presenciais da Corte Trabalhista foram completamente suspensas em março do ano passado, ficando mantidos apenas os julgamentos pelo sistema plenário virtual. Até que, no início de abril, a direção do Tribunal Superior do Trabalho autorizou as sessões telepresenciais, com valor jurídico equivalente ao julgamento presencial. E o TST assumiu, desde o início da implementação dessa modalidade de trabalho, um compromisso de continuar julgando de maneira célere os processos, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. Em 1 ano e 4 meses, o TST superou a marca de 500 sessões telepresenciais. Ministros da Corte, Ministério Público, advogados e outros interessados ingressam nos julgamentos usando apenas computador e internet. A pandemia da Covid-19 trouxe o desafio do distanciamento, mas com o uso da tecnologia foi possível diminuir essa barreira. Para facilitar o acesso, foi criada uma página no portal do tribunal com a pauta de sessões, ordem de preferência, tira dúvidas e diversos tutoriais sobre como participar. As sessões telepresenciais são operacionalizadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em parceria com as secretarias dos órgãos judicantes e a Secretaria de Comunicação Social, um trabalho que é aprimorado a cada transmissão realizada. Foi preciso treinamento, né? Entendimento, conversas, definição de protocolos, estabelecer um momento de fazer um intervalo, né? O que acontece quando há um problema de conexão, como retoma, canais de comunicação, formas de comunicar. O grande diferencial que eu destaco na condução dos trabalhos no TST é uma avaliação semanal que nós fazemos de todas as sessões telepresenciais. Então, assim, avaliamos a satisfação, o que deu certo, o que precisa melhorar, e mesmo num cenário de estabilidade, né, com as pessoas já acostumadas, os processos são revistos e a gente vai melhorando. O advogado André Couto está em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com as sessões telepresenciais, o profissional, com 26 anos de carreira na advocacia, passou a participar de tudo de dentro do escritório. Para ele, as mudanças tecnológicas contribuíram ainda mais para a universalização do acesso ao TST. Eu já tive que fazer sustentação oral de forma presencial no TST e, assim, era difícil você ver um advogado de interior, até pelo custo que isso às vezes gerava. Então, acabava contratando um correspondente. Hoje, não. Hoje, o advogado de interior vai poder fazer sustentação oral diretamente. Para aperfeiçoar as sessões telepresenciais, o Tribunal Superior do Trabalho pesquisa e monitora a experiência dos usuários.
Segundo o último levantamento, os acessos aos julgamentos ocorrem principalmente de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. De 5 estrelas, os participantes avaliaram a satisfação com a transmissão em 4,28 em relação a áudio, vídeo e conexão com o aplicativo de reuniões. As sessões telepresenciais foram um importante instrumento para manter a produtividade da Corte. No primeiro semestre deste ano, o tribunal julgou quase 170 mil processos, aumento de 4% em relação ao primeiro semestre de 2020. Ministros e servidores não pouparam esforços para se adaptar aos novos formatos de trabalho e hoje colhemos os frutos desse empenho coletivo, que nos permitiu não só continuar os julgamentos, mas também manter todas as sessões e ainda aumentar a nossa produtividade, dando respostas mais rápidas à sociedade. E a edição de hoje termina aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.